Cheguei! Bem-vindos ao canal Vida e Aviação, Dani no comando hoje. E hoje no quadro Vida e Aviação Entrevista nós temos o nosso querido Varela, que é diretor de saúde do SNTPV e também é técnico em meteorologia em Uberlândia. Acertei? Bem-vindo, Varela, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por você estar fazendo parte aqui dessa nossa entrevista. Bom, acho que assim, na época que a gente estava acompanhando as reuniões, né, aqui no sindicato, a gente viu algumas pessoas falarem que só tinham diretores controladores. Isso não é verdade, né? Já que você é técnico em meteorologia e também faz parte do sindicato, da diretoria do sindicato, né? Então não é uma total realidade. Então, na verdade, nós temos dois técnicos de meteorologia que ocupam a função de titular dentro do sindicato. Então, tem eu, na diretoria de saúde, que é uma das mais importantes, e tem o Vladimir, que é na diretoria jurídica, que também é uma das mais importantes diretorias do sindicato. Então, não é correto dizer que só tem controlador de tráfego aéreo dentro da diretoria. Tem outras funções também dentro da diretoria. Ótimo. Aliás, parabéns para vocês, viu? A gente tem acompanhado aqui, vocês conseguiram unir a categoria, tá muito, muito bacana de ver isso que vocês estão conquistando. E acho que é o começo, né? É o começo de um sindicato que vai ser muito forte, se Deus quiser, e uma categoria também que vai ser respeitada, vai ser ouvida. É muito legal isso. Então, vamos conversar um pouco agora sobre o que faz um técnico em meteorologia aí. Conta aí pra gente. Muita gente no canal não sabe, não desconhece o que faz. Conta um pouquinho. Então, vamos falar um pouquinho sobre minha profissão dentro da Nave Brasil, né? Que trata da proteção ao voo. Eu trabalho no aeroporto de Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Pouca gente sabe, mas Uberlândia não é a terra do Uber, né? Mas não é a terra do Uber. Nós temos aeroporto lá também, um dos maiores aeroportos da região de Minas. O segundo maior aeroporto de Minas é o de Uberlândia, fica atrás apenas lá de Belo Horizonte, Confins, né? E uma cidade com mais de 600 mil habitantes, então o aeroporto é essencial, meio de transporte para vários empresários e para o pessoal do agronegócio também. Então, no aeroporto de Uberlândia, dentro da função de meteorologia, onde eu trabalho com mais 10 colegas, nós executamos a função de vigilância meteorológica, fazendo os boletins de tempo de hora em hora e também os boletins que, quando ocorrem situações de mau tempo, a gente faz entre uma hora e outra. E uma condição diferencial de Uberlândia é que nós temos uma estação meteorológica de altitude. E aí a estação meteorológica de altitude é uma função primordial para auxiliar o meteorologista de nível superior na elaboração da previsão do tempo. Porque, como você sabe, os dados meteorológicos de superfície só representam a superfície, mas nós estamos dentro da atmosfera, né? Então, dentro da atmosfera tem várias camadas e esse balão que leva sensores de temperatura, umidade, pressão, vento, ele vai a uma altitude de cerca de 27 quilômetros. E aí ele vai coletando essas informações e transmitindo através de sensores para a nossa estação de solo. Para você ver que a meteorologia no Brasil tem avançado bastante, são equipamentos caros, né? Cada lançamento que nós fazemos custa cerca de R$1.000 cada lançamento. Então, é um custo elevado para a gente garantir a vigilância meteorológica e cada vez mais uma previsão acertada, com alto índice de assertividade, né? Que legal, show de bola. Eu não sabia que o Uberlândia tinha lançamento de balões. E como é feito? É feito uma coordenação com os centros para evitar que esses balões interfiram com as aeronaves? Como é que é feito isso? Sim. No caso, nós fazemos um lançamento no horário padrão, né, que em todo mundo, no mesmo horário, se faz o lançamento, né, utilizando o horário GMT, né. Então, nós fazemos o lançamento, coordenamos sempre com a torre de controle de Uberlândia e com o centro do Sindacta 1, que faz o acompanhamento a cada 15 a 30 minutos. Nós passamos para o centro em que altitude que está o balão devido às rotas aéreas que tem passando por cima da cidade de Uberlândia, né? E grande parte dos voos do Brasil passam por cima de Uberlândia em direção aos Estados Unidos, em direção a Brasília. Então, o fluxo de aeronaves é muito intenso e a meteorologia tem papel fundamental, porque
o aeroporto de Uberlândia se torna uma das principais alternativas no caso de emergência de um pouso de alguma aeronave que esteja em situação de risco, né? E agora parece que vai abrir concursos novamente, né? Finalmente a gente está ouvindo falar de concursos. Como é que funciona? Como é que é? O que você tem que saber para fazer um concurso? Já tem que ser meteorologista para poder fazer o concurso para essa função? Ou não? É o básico, sei lá, ensino médio, enfim, depois você faz o concurso. Como é que é? Então, existem dois tipos de concurso. Um para quem já tem a formação de técnico em meteorologia ou de bacharel em meteorologia, e o outro que é aquele que você faz, só precisa ter um nível médio, e a empresa te destina a uma instituição para você fazer o curso de técnico em meteorologia. Então, fica a cargo da empresa, a critério da empresa, definir qual a metodologia para absorver novos profissionais, né? Nesse momento, não há previsão de concurso dentro da Nave Brasil, porque necessitamos, primeiramente, elaborar o plano de cargos e salários, que, nesse momento, ainda não se iniciou a construção, né? Sem o planejamento não tem como fazer nada, né? E já tem um prazo, a Nave Brasil já definiu quando pretende começar a mexer com isso, porque está faltando muita gente, né? Pelo que a gente tem ouvido, principalmente dos diretores da SNTPV. Nós temos cerca de 240 profissionais técnicos em meteorologia e cerca de 35 meteorologistas de nível superior. É um quadro reduzido comparado com os desafios que a empresa tem pela frente, né? Então, existe a possibilidade de absorvermos vários aeroportos que estão com os militares. Vou citar, por exemplo, de Aracaju, que já está previsto para o próximo ano, 2024, passar para a Nave Brasil, e nós precisamos de gente para estar trabalhando nesses aeroportos. E aí é que vem a importância do concurso público para estar absorvendo novas pessoas para dentro da empresa e também renovando, né? Porque a nossa média de idade dentro da empresa é alta e tem muita gente que está se aposentando e vai se aposentando e abrindo mais vagas e dificultando a questão do efetivo, né? Que o pessoal está se aposentando, mas não tem concurso há muitos anos, né? O pessoal sai e ninguém entra no lugar, né? Fica a vaga aberta, né? Fica a vaga aberta e isso prejudica, né, a elaboração de escalas que facilitem o nosso descanso, né? Isso é muito prejudicial para nós trabalhadores. Nós pilotos também temos uma escala bastante estafante, a gente sabe o quanto isso impacta na hora de tomar uma tomada de decisão, na hora de você executar corretamente seu trabalho, né? Então, esse descanso ele tem que existir e tem que ser um descanso decente, né? Sim. E a formação de um profissional técnico em meteorologia, vou tirar pela minha formação. A minha formação foram 4 anos na Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro, no Cefet-RJ. Existem cursos com menor duração, acredito que no Cefet de Florianópolis, acho que são 3 anos, mas é um tempo elevado e, além da formação técnica dentro da escola, você tem também adaptação na localidade onde você vai trabalhar. Então, não é simplesmente você fazer um concurso, não, agora eu vou começar a trabalhar amanhã e já sei fazer tudo que é necessário dentro do aeroporto onde eu fui destacado. Não é assim que funciona, tem que fazer um estágio operacional, tem ambientação. Então, o profissional mesmo, para estar assim, certificado de que com segurança, pelo menos 1 ano, né? Ou seja, dele entrar no concurso, a começar de fato a assumir, vão ser 4 ou 5 anos. Fácil, assim. Então, dependendo da função, vira isso, né? Porque, por exemplo, o caso dos meus amigos controladores de tráfego aéreo, que é uma profissão, vamos dizer, que exige um certo cuidado, né, com as atribuições, né? Passa de 3 a 4 anos, tem um acompanhamento específico, então tem exames de saúde periódicos desse pessoal, acompanhamento psiquiátrico, da parte cognitiva, porque são milhares de vidas que passam pelas mãos dessas pessoas todos os dias, né? Pena que o salário aí não é muito justificado, né? O salário meio que a gente pensa tanta responsabilidade assim, você vê um salário que não, digamos, não equipara, né, essa responsabilidade toda que vocês têm, né? Certo, então, é uma responsabilidade muito grande
E principalmente quando você está no aeroporto e sai aquele comunicado, devido às condições meteorológicas adversas, o aeroporto está fechado. Já vem para a cabeça do meteorologista, né? Já vem lá, pô, o meteorologista ocupado, né? Mas a meteorologia garante a segurança dos voos. Então, em coordenação com a torre de controle, o meteorologista toma a decisão adequada com relação às condições atmosféricas e entra em coordenação com a torre de controle, explicando para o controlador de tráfego aéreo, né, a principal, vamos dizer assim, entidade que está relacionada ao controle de tráfego aéreo e que dialoga com o controlador sobre as questões de tempo, se vai melhorar, se não vai melhorar, se é possível decolar, se não é possível. O meteorologista tem uma função muito importante nessa tomada de decisão. E a decisão do meteorologista é soberana, independente da posição do controlador, que sempre, né, quero ressaltar, que sempre acompanha a decisão do meteorologista, sempre se embasa de acordo com o que o meteorologista está dizendo, né, tudo é tratado com a máxima segurança, baseado nas normas que existem hoje. Então, vocês podem ter certeza que, quando é anunciado que, devido às condições meteorológicas, o voo não vai poder decolar, não vai poder pousar, isso aí já foi tratado por uma série de pessoas e já foi coordenado com a torre de controle para chegar a essa decisão. Quais são os principais fenômenos meteorológicos que causam o fechamento do aeroporto? Então a gente tem que falar de nevoeiro, tem que falar de neblina, da chuva, né? Tem que falar de granizo, né? Eu acho que talvez o único fenômeno meteorológico que não causa impacto é o arco-íris, né? Mas os demais... Só o arco-íris que não. Mas os demais fenômenos, né? A questão da altura da nuvem também, dependendo da categoria do aeródromo e dos recursos que ele tem, também pode influenciar bastante, né? No fechamento ou não de um aeroporto, né? Hoje, graças a Deus, a gente está com satélites por aí, então a gente consegue fazer os procedimentos de aproximação GNSS, né? Que é guiado por satélite. Então isso deu uma ajudada, que abaixou um pouco os mínimos necessários. Mas ainda assim tem vários lugares que ficam complicados, né? Mas aí eu vou te colocar o seguinte: quantas aeronaves tem esse sistema operando e quantos profissionais têm essa habilitação, quantos pilotos têm essa habilitação? Não é tão simples assim num país que não é de primeiro mundo e não tem tantas pistas com os equipamentos adequados para pouso, né? É muito difícil, né? Então, também é uma questão de investimento da empresa aérea também, né? As empresas aéreas, eu acho que mais todas já estão bem à frente, assim, nessa área. Mas é aquela, né? As empresas aéreas, você pega as 3 maiores e só, né? O restante da aviação, que é imensa, né? Que as pessoas só pensam nas grandes empresas, mas a gente tem um tráfego aéreo gigantesco fora das grandes empresas aéreas. A aviação executiva é muito grande. Exato. Talvez a aviação executiva, o movimento seja muito maior do que das empresas aéreas comerciais, né? Bem provável, bem provável. Eu não tenho esses dados, mas eu acredito que seja bem provável mesmo, porque a gente vê muita... É que a gente fica mais nesses aeroportos maiores, né, nas empresas aéreas, então a gente não consegue acompanhar tudo o que acontece. Certo. Mas, principalmente em aeroportos menores, você tem um tráfego intenso. O Jacarepaguá, por exemplo, né, com offshore, gente, é um tráfego intenso, né, e não é uma coisa que é contabilizada, assim, porque é uma coisa que a gente vê, né. Já que falamos do arco-íris, né? Eu tenho a falar o seguinte, que é preciso valorizar todos os profissionais da proteção voo. O meteorologista é uma das ferramentas para garantir a segurança da proteção voo. Ele está intimamente ligado ao controlador de tráfego aéreo. Não existe controlador de tráfego aéreo sem meteorologista. Eu quero deixar bem claro aqui isso. Não existe, porque o controlador de tráfego aéreo, ele não faz todas as atividades sozinho, como muitas pessoas imaginam que seja assim. Não é. Ele não é o imperador no aeroporto, não existe essa visão. Isso não é um supremo. Essa visão é do público leigo. No nosso meio profissional, todos nós sabemos a importância de cada um dentro do sistema. O controlador sabe a importância do meteorologista, o meteorologista sabe a importância do controlador e todos se respeitam. Não existe essa interação, vamos dizer assim, negativa. O nosso trabalho envolve muito o trabalho em conjunto, em parceria, né, e respeitando as atribuições do outro.
né? O controlador tem suas atribuições e sua formação específica, e o meteorologista também tem a sua formação muito específica, muito longa, né? Eu não trabalho apenas com a parte de aviação, mas minha formação envolve meteorologia marinha, meteorologia agrícola, envolve uma série de questões da meteorologia, hidrometeorologia, porque eu sou técnico em meteorologia. E quando você fala técnico em meteorologia, você não está falando apenas de meteorologia aeronáutica, está falando de todas as áreas da meteorologia. Aí abrange diversos setores. E agora, mais recentemente, envolve também a questão do meio ambiente. Então, os dados da meteorologia são fundamentais na mudança climática, né, no estudo da mudança climática. Lembrando que a meteorologia é um campo bem amplo, né? Não é apenas aeroportos, mas principalmente a questão do meio ambiente, que hoje está envolvida aí com as ciências da atmosfera, na questão do lançamento de satélite, é essencial a meteorologia, viagem para a Lua é essencial a meteorologia, porque para ir para a Lua o cara tem que sair da Terra, né? Não tem outra situação. E muitas vezes você vê que muitos lançamentos, né, lá nos Estados Unidos são cancelados devido a condições meteorológicas, para você ver a importância da meteorologia. E eu sou muito orgulhoso de estar dentro dessa área da meteorologia. Foi o que eu sempre sonhei quando eu fazia escola técnica. Tinha outras opções, mas meteorologia que me enchia os olhos, né? Porque tratava, já naquela época, na década de 80, quando eu fiz o curso, né, que eu já tenho 33 anos de carreira nessa área de meteorologia aeronáutica, né? E já fui professor dentro da rede estadual, já fui coordenador de ciências aeronáuticas dentro da Unopar, né? Então, é uma experiência muito ampla que a gente tem dentro aí do sistema, e isso tem que ser levado em consideração quando você tem em mãos, né, vamos dizer assim, o dever e a missão de garantir a segurança de todos os voos, né? Lembrando que são milhares de pessoas que circulam pelos nossos aeroportos todos os dias. A NAV Brasil opera em 44 unidades pelo Brasil afora. Então, em Campinas estamos, em Guarulhos estamos, Santos Dumont estamos, Jacarepaguá, na Bacia do Pré-Sal, que garante a ida e vinda de centenas de helicópteros todos os dias. É o pessoal da NAV Brasil que está lá atuando nas plataformas, é o pessoal da NAV Brasil que está atuando, é o meteorologista, o operador de estação aeronáutica, é o controlador de tráfego aéreo, é o técnico em eletrônica. São diversas áreas envolvidas na proteção ao voo. Então, é o que eu costumo dizer, quando você compra a sua passagem lá no seu celular, vai lá na Kayak, não estou recebendo nada da Kayak não, tá? Mas quando você vai lá e compra a sua passagem lá, você não imagina a centena de pessoas que estão envolvidas na elaboração daquele sistema, desde a compra da sua passagem até a questão do planejamento da companhia aérea, que aí é a sua área, né, Dani? Que vai pela questão dos pilotos, dos comissários, e aí quando você entra dentro da aeronave, já tem todo o planejamento do voo, onde está ali abordada a questão meteorológica, está abordada ali, aí o piloto entra em contato com a torre de controle, a torre de controle já está sabendo de antemão para onde você vai, quantas pessoas tem a bordo, né, qual é o planejamento do voo. E aí, na hora que você vai decolar, envolve o pessoal do pátio, que são nossos amigos aeroportuários, e aí o avião decola, e aí você está em contato direto com o controlador de tráfego aéreo, recebendo as informações, e tem gente lá no solo que ainda fica olhando e zelando pela sua segurança. São os meteorologistas, são os controladores de tráfego aéreo, onde a gente fica ali monitorando as condições do tempo, a gente fica observando as imagens de satélite, né? Que esquecemos de falar das imagens de satélite, são muito ricas hoje em dia, e que é o meteorologista que fica ali fazendo aquela observação e dá qualquer sinal de condição adversa na sua rota, tem alguém que está zelando por você, esteja certo, que tem alguém que está lá atrás olhando por você, você não está ali sozinho voando, não. Tem centenas de pessoas que estão zelando pela sua segurança, né, e preocupadas com que você chegue ao seu destino são e salvo, né? Eu fico muito orgulhoso e muito feliz de ter amigos controladores, amigos meteorologistas e os demais colegas da profissão empenhados na garantia de todos os voos, todos os dias. Porque
é o que eu digo, né? Todo mundo acha o médico importante. Mas quantas pessoas o médico cuida por dia? Né? Consegue atender 8, 10? Né? Então, eu consigo atender 1.000 num dia. 1.000 pessoas eu consigo que ela vai e vão em segurança. Então, eu não consigo entender isso. As pessoas valorizam o médico, mas um profissional da proteção voo, elas não levam em consideração que tem muito mais vidas em suas mãos, né? E o piloto, a comissária é o anjo da guarda ali que acalma as pessoas durante um momento mais crítico, né? Enquanto o piloto está gerenciando ali o voo. E lá na torre de controle, na meteorologia, nós também estamos ali gerenciando ali os riscos, né, e garantindo que todo esse povo que está voando chegue sem a menor preocupação do que foi necessário para ele estar chegando até a sua praia em Maceió, a sua praia em Natal, em João Pessoa, e estando feliz lá na praia depois de um voo seguro. Isso é muito gratificante. Eu tenho orgulho de ser da proteção voo, tenho orgulho de ser da navegação aérea e tenho orgulho também de ter dedicado muitas horas da minha vida garantindo a ida e vinda de muitas pessoas. Você pode ter certeza, hoje em dia, vou falar uma questão pessoal, né? Mas você pode ter certeza, todas essas manchas que eu tenho no rosto, né, de vitiligo, isso aí tudo tem um fundamento, né? Tem uma consequência, tem uma questão psicológica envolvida, né? Tem um pouco do meu esforço de dedicação para a empresa, está aqui, marcado aqui no meu rosto, né? É o vitiligo. E é por questão de preocupação de garantir a segurança de todos vocês, porque nem sempre a gente tem as ferramentas necessárias em mãos, né? E isso aí a gente dá o nosso sangue. Olha, a gente trabalha Natal, Ano Novo, feriado, onde o pessoal está se divertindo. Na Covid, eu trabalhei na Covid, né? A minha mãe teve problema de saúde na Covid, eu não pude nem estar junto com ela, por conta do meu trabalho. Necessidade de uma maior valorização, com certeza, gente. A gente não começa o voo sem as informações que eles nos trazem. Então, a gente precisa saber toda a condição para a gente decolar, para onde a gente vai pousar, como é que tá, e toda a rota. Porque a gente planeja combustível, a gente usa isso para ver se a gente vai ter que fazer desvios em função de meteorologia. São informações vitais, essenciais para o nosso planejamento, para a gente ter um mínimo de tranquilidade para fazer o voo. Então é muito importante mesmo. E você falou uma coisa interessante que eu não sabia. Vocês parecem que alimentam o sistema, então, meteorológico mundial, assim. Não é uma coisa só do Porto. Só mais uma coisa, Dani. Quando eu falei, você falou de concurso, né? Que a pessoa presta concurso e entra. Mas a nossa vida profissional não acaba ali no concurso. Porque a gente tem pelo menos umas 4 avaliações durante o ano. A gente não... Nós da meteorologia, nós do tráfego aéreo e as demais profissões, a gente não tem sossego, não. O ano inteiro sofrendo avaliação. Então, compreendo. É o ano inteiro sofrendo avaliações, né? E a gente não pode parar nunca de estudar. Né? Então, por exemplo, eu tenho 3 pós-graduações, né? Inclusive uma na área. E a gente continua se dedicando, mesmo com pouco tempo que nos resta, né? Para estar junto com a família. A gente continua se dedicando e aprimorando os nossos conhecimentos, porque às vezes a empresa não consegue nos dar tudo aquilo que a gente precisa ter e que está disponível no mundo moderno. Então, a gente tem que ter a audácia de ir além do que a empresa nos fornece. Então, para interpretar uma imagem de satélite, para saber acessar um site que tem informações mais precisas, eu tenho que ter aquela, vamos dizer assim, disposição de querer fazer e acontecer. Querer aprender, de querer ir além, né? Exato. Exatamente, então, é muito importante. Você não entendeu a pergunta. Vocês, pelo que eu entendi, vê se é isso mesmo, os dados que vocês colhem ali em Uberlândia, sim, eles alimentam um banco de dados mundial maior, que é tipo mundial, é isso? Existe assim como existe a ONU, que é a reunião dos países, tem o ACE, que é o pessoal da aviação civil, tem a Organização Meteorológica Mundial, que está ligada à ONU, né? Essa Organização Meteorológica Mundial, o que seria? Tem países ricos e tem países pobres, né? Sim. Então, essa OMM, né? Eu não sei qual país que nós estamos, mas a OMM,
ela, ela tipo, centraliza todos os dados de meteorologia de todo mundo, né? Tem um banco de dados mundial lá, que você tem acesso gratuitamente aos dados de meteorologia de qualquer localidade do país, de qualquer país que tenha esses dados sendo ofertados. Então, o Brasil ele é filiado à ONU e é filiado à OMM. Então, todos os dados, os bancos de dados da OMM são abastecidos com os dados de todas as estações meteorológicas do Brasil. A gente tem um tratado assinado, então o Brasil ele respeita esse tratado que está alinhado com o preceito da OASI de garantir a segurança dos voos, né? Poxa, gente, olha só que bacana, né? Eu não sabia. Então, a informação lá de Uberaba, ela está disponível para todo Uberlândia, né? Todo mundo. Todo mundo E da mesma inteiro, forma, e tudo isso é usado uma para cidade analisar o clima. Isso, da mesma forma, de alguma cidade de fora do Brasil, da França, do Japão, a gente também tem acesso. Na verdade, qualquer cidadão tem acesso a isso dentro da rede de dados da RedMet, que a gente chama, né? Rede de dados de meteorologia. Show de bola. Oh, que bom que nós temos profissionais como vocês que cuidam da gente, se preocupam com a gente, né? A gente que está o tempo todo ali em cima. É bom saber, a gente fica feliz em saber da qualidade dos profissionais que estão cuidando. Tem os alertas meteorológicos. Então, Dani, pouca gente sabe, mas a gente fica mais do que 24 horas, né? Fica, vamos dizer, 36 horas, porque tem uma série de alertas que a gente lança aí no sistema, que todas as companhias aéreas têm acesso, e também o público em geral também tem acesso dentro do banco de dados da RedMet. Aí tem os avisos meteorológicos, avisos de aeródromo, tem as cartas de previsão, não só do Brasil, mas também da Europa e da América do Norte. Então, nós temos disponíveis dados de todo mundo para quando você vai fazer um voo, se você pegar o seu jatinho, Dani, e for... Quem me dera. Eu estou sabendo aí que as companhias aéreas estão fazendo a cota, estão se cotando aí para te dar um jatinho para você ir embora do Brasil, mas na hora que as companhias aéreas chegarem a essa decisão, ou se elas chegarem à conclusão que você é uma pessoa excepcional que não podem ficar sem o seu trabalho, né, que eu espero que aconteça, né? Você vai ter acesso a esses dados. Não está nesse caminho não, né? O caminho que estão tomando é bem diferente mesmo, mas tudo bem. Então, eu estou vendo que você vai precisar do sindicato aí alguma questão judicial aí, mas o sindicato é importante para isso também. Sim. Estamos juntos, nós somos uma família, né? A família da aviação. Seja aeronauta, seja aeroviário, seja aeroportuário, né? Nós somos a mesma família, a família da aviação civil, e precisamos estar todos juntos, né? Porque senão o sistema engole a gente, engole com força, hein? Engole com força mesmo, sem dó nem piedade, né? A gente realmente... Exatamente. Eu fico bem feliz assim, porque eu sou associada do SNA, né, que é o nosso sindicato, e eles estão dando uma ajuda grande para vocês aí, vocês têm uma parceria muito legal. Eu fico bem feliz com isso, assim, porque nós somos, né, a gente brinca, né, dois lados da mesma moeda, né? Então a gente tem que ser junto, né? Tem que ser ajudado, porque um depende do outro, não tem jeito. Eu digo o seguinte, eu tive reunião com alguns diretores, inclusive o Marcelo, um abraço para o Marcelo, mas no final todo mundo tem que se abraçar, tem que se unir, porque se a gente não estiver unido, né, a gente não consegue coisas melhores para as nossas famílias, né? E as nossas famílias, nesse momento que passamos, né, alguns meses atrás, né, com a mudança de governo, a perspectiva é de que tenhamos a possibilidade de melhorias para os trabalhadores, né? Mas, se essas melhorias não vierem, você esteja certo que a gente vai estar batendo no governo, não tem essa não. Nós defendemos os trabalhadores, defendemos as famílias, nós não defendemos o governo. Só quero deixar bem claro aqui. Exatamente. Tá bom? Show de bola! Show de bola! É um prazer imenso recebê-lo. Quer fazer uma consideração final aí pra gente fechar? Dani, é um prazer imenso estar aqui com você, né? Eu não te conhecia ainda, só ouvia falar, né? Mas sou famosa. Só ouvia falar de você. Pra mim, mas... tem que ver lá o canal da Dani, lá, tem que assistir lá. E aí, de repente, você me procurou para
dar uma entrevista baseada nesse relacionamento que a gente está tendo com as aeronautas, né? Estamos começando aí um namoro, um casamento, né? Espero que dure. Amém, Espero que amém. dure esse casamento, né? Porque a união de forças são duas categorias assim essenciais dentro da aviação civil, né? E como civis, dentro da aviação civil, nós temos que estar preparados para o futuro. E o futuro é agora. O futuro é agora. A gente não pode deixar que o nosso pessoal seja trocado por tecnologias, né? Isso aí é uma pauta muito forte, né? Reduzir o número de profissionais dentro das aeronaves para acompanhar os voos. Isso aí nós somos amplamente contra isso, reduzir o número de pessoas em detrimento do acompanhamento humano, né? E eu acho que podemos construir juntos um futuro melhor. Para isso que eu estou dentro do sindicato, para isso que eu me dedico, para isso que eu me exponho, né? E eu tenho certeza que estou no caminho certo, porque se o caminho certo não for a defesa dos trabalhadores, então a gente tem que parar por aqui e cada um para sua casa, né? Porque eu não vejo luta mais grandiosa, né, e mais honrosa. Eu agradeço aos colegas da navegação aérea, o pessoal da ACTA, o pessoal da Nave Brasil, por terem essa confiança no trabalho da nossa diretoria e estejam certos que nós viemos aqui para fazer a diferença. E estamos fazendo. Você pode acompanhar todo o processo da nossa diretoria de forma transparente, de forma objetiva, sem ostentação, né? Não existe essa questão de ostentação, e ouvindo a todos. Nós temos canais de Telegram, WhatsApp, Instagram, já não tem mais por onde falar. Mas você vê, o telefone toca toda hora. E nós estamos aí dispostos a construir um caminho melhor na vida de todos. E quando eu falo a vida de todos, está incluso também você. Você que não é da aviação, você que não é da proteção voo, a vida de vocês depende do nosso desempenho. Então, quando a gente luta por melhores condições de vida, dignidade, desempenho, por melhores cursos e atuação, a gente está lutando por vocês. Vocês que são nossos clientes, vocês que são nossos passageiros, vocês que são nossos irmãos de trabalho, estejam certos que tudo que a gente está fazendo agora é para melhorar as condições da aviação civil nesse país. Nós precisamos acordar para o que está acontecendo no nosso meio, na aviação civil. Não podemos deixar para depois, porque o depois, quando a gente olhar no passado e olhar uma série de acidentes que aconteceram devido à negligência no tratar das questões da aviação, a gente não quer que isso se repita. É uma questão muito séria e que eu espero que nunca mais haja um acidente. A gente reza todo dia antes de sair de casa para que não aconteça acidente. A gente não sai de casa torcendo, tomara que tenha um acidente. Não, isso aí jamais. Né? A gente está zelando pela segurança de todos e esse zelar inclui a nossa manifestação. O nosso estado de greve faz parte desse movimento em prol da sociedade. É isso que eu tenho para te dizer, Dani. Espero que você entenda isso, que você esteja junto conosco. Eu entendo, super compartilho. E, gente, você fala assim, mas eu nem ando de avião, né? Então não tem nada a ver com isso. Você que pensa. Quantos acidentes a gente já teve, caiu em cima de casas, de prédio, quantas pessoas que nunca tinham entrado dentro do avião morreram no acidente aéreo. Então, assim, exatamente, mesmo que você não entre no avião, você ainda está correndo risco, né? Então, a gente tem que realmente cuidar muito da segurança do voo, tem que cuidar com muito carinho disso, porque qualquer um de nós pode acabar sendo vítima dele, né? Para quem trabalha lá dentro mais diariamente, digamos assim, fica um pouquinho mais fácil, né? Pela exposição, mas todos nós podemos ser atingidos por um avião, de repente, né? Então a gente tem que cuidar muito, tem que zelar muito com isso e vocês estão de parabéns, eu estou adorando a atuação de vocês, eu estou muito feliz porque finalmente vocês têm agora um sindicato que representa vocês, né? Antes, com a época da Embraer, vocês não tinham um sindicato próprio para vocês, e agora vocês têm. Isso eu acho muito legal, muito importante. Estou adorando ver a adesão do pessoal nas reuniões, nas assembleias. Eu acho que tem tudo para dar certo.
E contem com a gente sempre que precisar. É um grande prazer estar fazendo um pouquinho de parte dessa história de vocês. Muito obrigada. Não apareceu a minha mão aqui, mas eu fiz sinal de positivo. Então, Manuela, muito obrigada. Galera, então nós encerramos mais uma entrevista por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem muito. Passem para todo mundo. Ajudem as pessoas a conhecer um pouco mais esses profissionais que são tão importantes nas nossas vidas, mesmo que a gente nem desconfie disso, tá bom? Espalhem muito esse vídeo, compartilhem, deem um like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até! Ô, Dani, acabou? Já acabou? Acabou. Não era pra acabar? Então tá bom, então. Não, você não quer que acabe, a gente continua. O que você quer falar? Não, Pode falar. não, aí o seu público tem que pedir, né, que continue. Vamos esperar, né, que eles peçam que continuem. Vamos esperar que eles peçam, né? Por favor, audiência, peçam uma segunda rodada de conversa. 32 anos de empresa, tem muita história para contar. A gente pode retornar aqui se os ouvintes quiserem, né? Se não quiserem, a gente não conta, né? As coisas que a gente tem para contar. Uma coisa, eu esqueci de perguntar, né? Uma coisa engraçada. Vou perguntar, vai, daí depois corta e ajusta. Então, não, fica pro próximo bloco aí. Vamos deixar em suspense. Próxima entrevista eu vou contar, hein? É só vocês pedirem que tem uma próxima.